Super Aventuras Marvel 41 foi publicado aqui em novembro de 1985. E essa é uma belíssima edição dessa revista, porque traz o final da primeira fase do Frank Miller no Demolidor, né? Depois ele ia voltar junto com o Mazzucchelli no Arco da Queda, mas aqui termina aquela primeira fase que ele escreve e desenha, e tem assim, como se fosse uma história meio que um epílogo para o arco dele com a Electra, né? Ela tinha sido morta, e aqui o começo da história vai mostrar um pouco do passado dela, ela tentando ser treinada aqui pelo Stick, só que a alma dela era cheia de ódio por causa da morte do pai dela, tal, então ela acaba sendo rejeitada pelo clã lá do Stick, e ela vai tentar se infiltrar no tentáculo para meio que se redimir assim. Só que tudo acaba dando errado e tal, e depois leva aos eventos lá do encontro dela com o Demolidor. E eu acho que os desenhos do Frank Miller aqui, ele tá no topo da arte dele, tá? Eu acho que eu gosto até mais do que as histórias dele do Batman aqui. E é uma arte bem limpa, né? Igual do Burnie, assim, só tem detalhes às vezes onde precisa, então encaixa muito bem no formatinho, né? Você pega essa aqui onde eles estão falando, nesse quadriculado meio japonês aqui, assim, a cor chapada funciona muito bem. Essa página aqui onde ela está sendo o tentáculo coloca ela num combate aqui, e ela sem querer acaba matando o antigo mestre dela. Tipo, não tem diálogo nenhum, né? Só o contraste aqui de sombras nos quadros e as posições de combate aqui é uma arte sensacional que eu sinto muita falta, né? Nas histórias mais recentes, assim. E aqui continua a história, já para o presente, onde o tentáculo vai tentar ressuscitar o corpo lá da Electra. Aqui outras cenas de combate clássico, né? O Demolidor está sendo ajudado pela Natasha, por esse ninja rocha aqui. Estão uma cena bem legal lutando no cemitério, né? O pessoal sempre tem no cemitério, usa as lápides, né? Para colocar os créditos dos escritores e desenhistas, assim. Então essa história é super bacana, muito legal, com a arte assim sensacional dessa. Aqui outra cena também legal pra caramba, né? Que eles estão invadindo a igreja aqui. Outra coisa interessante dessa história é que o Demolidor meio que tem que pedir ajuda pro Rei do Crime, né? Faz um favorzinho lá pro Rei do Crime, e o Rei do Crime dá a localização de onde o tentáculo estava tentando é, trazer a Electra de volta à vida, tal. E no fim, assim, essa igreja pega tudo fogo, tal, fica aquele final meio sem em aberto, assim, se a Electra voltou à vida ou não, porque o Demolidor tinha escutado lá um batimento cardíaco, daí ele tenta ressuscitar ela, os esforços dele faz assim, como se fosse a alma dela ficar pura e tal, e tem essas últimas páginas aqui que é só arte do Frank Miller sem diálogo nenhum, que são sensacionais, né? São extremamente icônicas, assim, né? Então faz dessa revista aqui, desse número dos Super Aventuras Marvel, muito legal dessa época. Aqui no meio da história vai ter algumas pagininhas de Os Eternos. É, eu acho que Os Eternos, ele abriu, ela tinha medo de colocar muita coisa dos Eternos e o pessoal achar meio chato, mas ao mesmo tempo eles gostavam do material. Então eles estão sempre com essas histórias curtas, ou era curta ainda no original, e eles reproduziam aqui do mesmo jeito. Pode ser de uma época que às vezes essas revistas americanas eram pouquinhas páginas de história, mas essas histórias aqui dos Eternos é sempre publicada aqui em, sei lá, 10 páginas, 8 páginas, coisas assim. E sessão de cartas, e fechando essa história, o X-Men do Claremont Byrne também, super fase clássica, que eu acho que depois que a Fênix já tinha morrido e tal, e eles estão ajudando a tropa Alpha a capturar o Wendigo, né? Aquele cara tinha sido estava possuído, né, por esse espírito do Wendigo, e daí tá lá o Wolverine, Noturno, tomando muita porrada até conseguir fazer o cara
reverter a forma humana, onde ele vai ser capturado e depois também vai virar um membro da Tropa Alpha, né? Então, também outra história que acho que as 3 histórias dessa edição desenhista sensacional, né? Do Frank Miller, depois tem o Jack Kirby lá nos Eternos, e aqui o X-Men do Byrne é sempre legal de ver as faces, né? A tempestade dele, apesar de ser assim datada, mais começo dos anos 80, que ainda é toda aquela estilo anos 70, né? Mas eles têm muito estilo os rostos, né? Da Kitty Pryde, sempre desenha assim com essa coisa meio adolescente mesmo. Então, belíssima edição, com 3 histórias legais, com também 3 desenhistas excelentes.